Olá, boa tarde ou bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma Masterclass da Zigurate. Hoje o tema é IA e sustentabilidade no design, reduzindo processos, acelerando impacto. Nessa sessão exclusiva, vamos explicar um pouco como a inteligência artificial e o machine learning estão transformando a maneira como analisamos a sustentabilidade em projetos de engenharia e arquitetura, e a ideia é mostrar um panorama geral como essas tecnologias estão substituindo processos tradicionais para que possamos entregar resultados mais rápidos e eficientes. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata, eu sou arquiteta urbanista e sou Program Owner e Relações Institucionais aqui da Zigurate. Também eu sei que tem muita gente que está chegando aqui pela primeira vez, então eu queria apresentar um pouquinho a Zigurate. Nós somos um instituto de tecnologia online com mais de 20 anos de experiência e o nosso foco é a oferta de formações internacionais, né? Temos formações em 3 idiomas, inglês, espanhol e português, nas áreas da arquitetura, engenharia, e tecnologia, e estamos sempre focados na inovação. Nossa comunidade, ela tem mais de 20 mil pessoas, de diferentes nacionalidades, mais de 120, e nossa base está aqui em Barcelona. O nosso corpo docente também é um corpo docente de especialistas internacionais que atuam em diferentes países do mundo. E essa masterclass, ela está vinculada ao nosso Master em Inteligência Artificial para Arquitetura e Construção, e por isso eu gostaria de chamar o meu colega Eduardo Pinheiro, que ele vai dar uma pinceladinha de como é esse programa para vocês. Edu, bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Boa tarde a todos e todas. Então, só para complementar e reforçar o oferecimento, esse master ele vai ter início no dia 10 de novembro, né, deste ano. É uma duração de um ano e são aulas semanais ao vivo, tá? Distribuídas em 4 grandes blocos, no qual aplicaremos inteligência artificial para otimizar processos de design, construção e gestão em projetos da Eco, utilizando a metodologia BIM também, Machine Learning e análise de dados, né? Então, é uma formação bem completa, atualizada, ou seja, no qual todos os participantes que queiram mais informações, é só escanear o QR Code que aparece na tela e teremos o prazer em atendê-los. Muito obrigado e uma boa masterclass para todos vocês. Obrigada, Edu. Daqui a pouco eu vou deixar também o link aqui no chat para quem quiser pedir mais informações e conhecer um pouco mais o programa. E agora vamos à Masterclass e à sustentabilidade no design. A nossa convidada de hoje é a Jordana de Castro Rosa. Ela é alumne da Zigurate, ela é engenheira e gerente BIM na WSP. Ela, como especialista em serviços e soluções de inteligência artificial, ela está bem preparada para conduzir essa conversa com a gente aqui hoje. Jordana, um prazer te recebê-la uma vez mais. Seja bem-vinda. Obrigada. Compartilha minha tela. Você consegue ver minha tela bem? Muito obrigada, Renata. Obrigada pela introdução. Como a Renata disse, eu sou alumna da Zigurate. Fiz meu Global BIM Management aproximadamente 3 anos atrás agora, imagino eu. E eu também sou especializada em IA, Serviços e Produtos, pelo MIT. E originalmente engenheira civil. Hoje eu trabalho na WSP. Deixa eu dar para o meu. E aqui eu deixei bem resumido um pouco da minha carreira. Comecei trabalhando no Brasil, em engenharia civil, fiz um pouco de arquitetura, nunca finalizei. Depois fiz meu master com a Zigurate e comecei a aprofundar na área de tecnologia, acabei sendo encaminhada para a IA. Desenvolvi algumas ferramentas com IA e desde então esse tem sido o meu foco. A WSP é uma empresa gigante, nós somos aproximadamente 74 mil funcionários ao redor do mundo. São consultantes de sustentabilidade, de projetos de engenharia para vários tipos, desde comercial para data centers. E o escritório que eu faço parte fica em Atlanta. Nós somos de missão crítica para data centers, centros de dados, e nós somos especializados em projetos de MP, mecânica, elétrica, plumbing, basicamente os sistemas do seu edifício.
no caso, data centers. Hoje nossa apresentação vai ser sobre IA e sustentabilidade no design. E aqui o foco é reduzir processos e acelerar o impacto da sustentabilidade nas nossas construções. O foco mesmo, onde a gente vai colocar a tecla hoje, são as análises de desempenhos. Essas análises, elas são essenciais para que a gente traga edifícios mais sustentáveis e confortáveis, e historicamente elas são muito demoradas e computacionalmente caras. O processo computacional é muito lento, demorado e exige muito hardware. Porém, a IA provou que é possível mudar esse cenário. Hoje nós estamos vendo uma leva de pesquisas e ferramentas em estágios iniciais que executam essas análises de forma que prevê o resultado sem a necessidade de rodar uma análise tradicional, que levaria horas e muito custo computacional. Então, aqui nós vamos ver vários modelos preditivos baseados em IA que estão sendo usados para acelerar as análises de performance, reduzindo o tempo, custo e utilizadas principalmente nos estágios iniciais do projeto, ali no pre-design. A IA vem como modelo a substituir e ela basicamente aprende com resultados que foram executados anteriormente com as simulações tradicionais. Então, imagina você tem uma simulação tradicional que leva dias. E você já rodou essa simulação em vários cenários, vários formatos diferentes, vários edifícios diferentes. Então, você carrega esses resultados para a sua IA e ela aprende com esses resultados anteriores para predizer o resultado futuro sem ter a necessidade de rodar essa simulação uma vez mais. Na indústria, isso eu trago da minha experiência trabalhando na Perkins Noel, que é o segundo maior escritório de arquitetura do mundo, e agora na WSP, que é uma das maiores empresas que trabalham com sustentabilidade no mundo. Nessas empresas grandes, nós temos times dedicados para sustentabilidade, nós temos computational designers para rodar esses scripts e essas simulações complexas, porém a gente está falando de simulações que ficariam muito limitadas para esse grupo seleto de profissionais. E no final do dia, por ser muito caro, muito complexo e muito demorado rodar essas simulações, muitos dos projetos não são beneficiados por essas simulações, simulações de conforto, de vento, de insolação, várias simulações que ajudariam a aprimorar a qualidade do nosso design. Então, no final do dia, poucas pessoas sabiam rodar essas simulações e poucos projetos seriam beneficiados por essas simulações. E os motivos, custo, tempo e computação e o skill set que era demandado para rodar essas performances. Eu vi essa imagem hoje cedo, achei bem legal, porque descreve muito bem o que a gente está experienciando na indústria hoje. O processo digital, desde quando começamos a trabalhar no computador até as ferramentas, as plataformas nas nuvens, elas evoluíram e eu gostei da simulação porque é um paradoxo. Paradoxo não, é parábola. Parábola. Meu português está bem fraco ultimamente. Mas ela começou como um skate, uma ferramenta muito lenta, que ajudaria o seu transporte, mas não te levaria muito distante. E você ainda teria que usar ali sua perna como músculo. Então, muito esforço manual ainda. Mas com o tempo evoluiu e hoje é como um carro. Te leva para vários lugares, é rápido, é fácil e todo mundo tem um. Então, esse é o que a gente assistiu com processos digitais, com computadores, com internet, evoluiu, se tornou mais fácil, se tornou mais rápido, você tem menos esforço. Porém, a nossa visão de IA foi inversa. Quando IA chegou ao nosso conhecimento, era algo como muito futurista, muito inacessível, muito do além. Porém, hoje a gente tem visto que se tornou mais acessível, todo mundo usa IA hoje. E não só como o ChatGPT ali para arrumar seu texto ou resumir um livro, mas como parte da sua demanda de trabalho, automatizando suas tarefas, facilitando o seu trabalho. E a gente fala, e eu gosto muito de falar IA como, se você tem uma demanda, certamente você vai conseguir automatizar essa demanda ou torná-la mais fácil
com IA. E eu digo isso também no lado desenvolvedora, que eu desenvolvi ferramentas que facilitaram o trabalho dos meus clientes, tal como automatização de design, ou automatização de render, automatização de vídeos e até mesmo a questão de sustentabilidade. Então, aqui agora a gente vai ver como a IA está facilitando nossas atividades na parte de sustentabilidade, como está permitindo a gente rodar a performance de forma muito mais facilitada. Aqui eu vou trazer algumas performances que são tradicionais na indústria, principalmente para arquitetura no pre-design, mas eu não quero que vocês se apeguem a palavras desconhecidas ou termos técnicos, porque, como eu disse, esse skill set é muito limitado para um grupo de consultants, de consultores que teriam esse skill set e acessos a essas ferramentas. Então, se você não conhecer algum desses nomes, não se apegue a ele, passe para a informação que está em negrito. Uma das análises mais importantes que a gente roda bastante nas empresas são análises de insolação e radiação solar. Você pode imaginar, isso interfere na temperatura, isso interfere no conforto da pessoa usando o ambiente. E tradicionalmente, essas simulações seriam rodadas em Grasshopper com Ladybug. Grasshopper já é uma ferramenta que pouquíssimas pessoas dominam e são geralmente computational designers com um skill set muito específico. E a gente tem visto uma onda de soluções vindo com Machine Learning, ML, e usam redes neurais, não se apeguem a termos técnicos, por favor, para prever insolação com base na geometria, localização e clima. E aqui eu vou tentar desenhar uma imagem. Imagina que você já tem 1 milhão de análises que foram executadas com Grasshopper e Ladybug. Digamos que cada uma dessas análises levou um dia para ser feita, mas você já tem o resultado dessas análises. Se você treinar o seu modelo de machine learning com esses resultados, na próxima vez que você quiser rodar uma simulação, você não precisa gastar um dia, você vai gastar segundos, porque o seu modelo de machine learning que vai predizer, baseado em resultados anteriores, como que essa performance vai acontecer. E a gente está falando de um resultado com precisão de 95% para mais. Então, você consegue um resultado muito próximo em questão de segundos, substituindo algo que levaria dias para ser feito, com um custo altíssimo e com um skill set muito limitado a um grupo muito seleto na indústria. Os benefícios: redução de horas de simulação para segundos e a facilidade se torna muito mais acessível, porque agora você não precisa saber usar Grasshopper, você não precisa usar Ladybug, só precisa ter acesso ao ML, que a gente no final vai ver que várias companhias estão tornando isso acessível. E só para dar uma pincelada, a maioria desses modelos de machine learning que eu vou mostrar hoje, eles estão ainda em estágio de pesquisa. Então, várias universidades, principalmente aqui nos Estados Unidos, eles adoram estudar isso porque tem um grande potencial e um impacto altíssimo, visto que a gente vai salvar muito do custo na indústria e otimizando sustentabilidade, a gente salva o planeta. E também tem vários estudos que provam que soluções mais sustentáveis resumem em construções mais baratas. Então, tem muito interesse na indústria hoje de tornar as construções, os designs mais sustentáveis, não só pelo motivo de salvar o planeta, mas também de reduzir os custos da obra. Outro tipo de análise que está ganhando bastante atenção é o conforto térmico. Várias ferramentas de simulação já no mercado, porém que estão sendo substituídas com modelos de machine learning, como regressão, decision tree, redes neurais, e basicamente elas vão usar as variáveis como orientação, materiais, ocupação e janelas para predizer como vai ser o resultado final. De novo, você já tem um banco de dados com resultados que vieram desses modelos tradicionais e agora você treina o seu modelo de machine learning para predizer sem ter que rodar uma nova simulação que levaria horas. Os benefícios, de novo, são ótimos para estudos preliminares. De novo, preliminares porque você não tem uma certeza de precisão, vai depender muito de quão apurado é o seu modelo de machine learning e, obviamente, otimiza o tempo, porque agora são segundos. Outro modelo, mesma lógica, modelo de iluminação natural, iluminação no seu interior. Mesma ideia aqui, benefícios, avaliação rápida, tomada de decisão rápida, e como é rápido, você consegue fazer quase um lifetime, por exemplo, você mudou a geometria do seu prédio,
crescer um andar, simultaneamente você já tem o resultado ali de como isso interfere na sua iluminação natural. Você adicionou uma porta, simultaneamente você já vê como é que essa porta está interferindo ali na sua simulação. Então, é bem mais fácil, principalmente em estudos preliminares, você usar essas performance analysis para tomar suas decisões, onde você quer a janela, onde você quer a porta, qual material você vai usar, qual a posição da parede. Então, está mudando muito a nossa experiência com essas análises e as tomadas de decisão para tornar as nossas construções mais sustentáveis. Acho que é o último que eu vou apresentar aqui como exemplo, são o conforto térmico. Tradicionalmente, a gente usava Computational Fluid Dynamics, mas a gente já viu que modelos de IA, Machine Learning, conseguem chegar numa precisão muito próxima e quase não faz sentido mais gastar horas ali no Computational Fluid Dynamics, visto que com o Machine Learning Model, com os modelos de Machine Learning, a gente consegue resultados muito próximos e muito mais rápidos. E eu vou mostrar isso hoje no Forma, da Autodesk Forma, para vocês terem uma base de comparação do que a gente está falando. Existem várias outras simulações, várias pesquisas ao redor, algumas das performance análises que vocês vão conseguir rodar, eu deixei aqui como exemplo, tem performances acontecendo para simulação energéticas, potenciais de painéis solares, então você consegue ver ali como que você faz o layout desses painéis solares para captar o máximo de energia, conforto acústico, saber como o seu design, a decisão do seu design vai interferir no conforto da pessoa lá dentro, e previsão de alagamento. E pensando no Brasil, acho que isso é um high topic, que a gente já viu o impacto de alagamentos, infelizmente. Mas sim, a Machine Learning está facilitando, a IA está facilitando bastante a gente combater ou prevenir essas catástrofes ambientais que a gente já experienciou e a gente sabe que é muito importante. Principalmente pensando agora em novas construções ou resolvendo o que já foi feito de forma a abalar ainda mais, agravar ainda mais a situação dos alagamentos. Como eu disse, várias pesquisas, se você jogar aí no Google, você vai ver várias universidades, tal como Georgia Tech é muito forte nesses estudos, Universidade de Colômbia também tem vários estudos, Colômbia tem vários estudos ao redor de environmental analysis, usando machine learning para acelerar a produção e melhorar os resultados. A gente tem alguns números, é difícil chegar com números exatos, porque, obviamente, se você quer comparar, por exemplo, o tempo, vai depender muito do tamanho do projeto, do tipo de projeto, então é difícil trazer números exatos. Mas a gente está falando de análises que levariam dias para se tornarem com IA em segundos. Então, já é um grande impacto. E a precisão, a gente fala de 25% a mais, e aí depende de como você treina o seu modelo. Então, mais informação, melhores resultados. De 95% para mais de precisão. Uma ferramenta que eu adoro e já tem provado que análises de performance não precisam ser para um grupo seleto, com um skill set muito específico, é Forma, Autodesk Forma. Se vocês não conhecem, eu vou mostrar um pouco hoje. Autodesk, sim, tem licença para estudantes, então se vocês colocarem lá o seu e-mail de estudante, você consegue brincar, experienciar e já começar a aplicar nos seus projetos, principalmente se você já usa Revit, porque a colaboração com Revit é incrível, e eles também têm conectores com Rhino. Não consigo dar certeza para SketchUp, acredito que não, nunca vi pelo menos. Eu sei que brasileiros adoram SketchUp e ArchiCAD. Os dois eu ainda não vi conectores, mas eu posso com certeza buscar essa informação para vocês. Então vamos lá, Forma, o que Forma faz? O foco da Forma é no pré-projeto, no pre-design, e projetos esquemáticos. Então, diferente do Revit, por exemplo, que você vai finalizar a sua documentação, detalhar a sua janela, a sua fachada, que a gente está falando de pré-projeto. Então, você vai trabalhar ali com massas, layouts, e ver como que isso impacta o environment, e como o ambiente impacta o seu design. Então, é mais ali na tomada de decisão inicial. Também as análises, e principalmente no pre-design, então você vai fazer análises ali de como o ruído está interferindo, como o vento está interferindo, como o seu prédio está interferindo no
no ambiente, a interferência solar, o carbono incorporado na sua produção. E aqui o carbono, por exemplo, pega a área total do seu prédio, os volumes, e te falam quanto carbono embutido você tem ali no seu projeto. De repente, se você mudar a geometria, você vai ter menos carbono embutido. Microclima, áreas, várias análises aqui. E Forma é uma ferramenta relativamente nova e tem um grupo de developers muito ativos, então todo dia eles implementam algo legal, eles são muito abertos para conectarem com outras ferramentas, então várias startups criam conectores com Forma, então aqui eu coloquei algumas. Então, por exemplo, várias startups de IA para renderização ou bancos de dados para carbono, bancos de dados para informações sobre o environment, todas essas informações de ArcGIS. Então, Forma é excelente em gerar esses conectores para facilitar você trazer essa informação para dentro do seu projeto. Isso é excelente do Forma. Eu vou mostrar um exemplo usando o Test Fit no final. Forma também tem conectores para outros software, para outras ferramentas, tal como o Revit. Revit também é um produto da Autodesk, mas eles também são muito colaborativos e eles têm ferramentas, esses conectores para ferramentas que nem são da Autodesk, como eu disse, com o Rhino. Também usado muito para design e para arquitetura. E Grasshopper. Então, se a gente tiver tempo ao final, eu posso mostrar o conector funcionando. E aqui eu criei um videozinho de curto, eu tava com medo de fazer isso live e acabar tendo algum delay. Mas ao final do vídeo a gente vai para a parte live e eu vou mostrar para vocês a ferramenta, vocês podem vir com perguntas também. Então, inicialmente você vai ter essa página, usa o Mapbox, que é bem similar à lógica do Google Earth. Você coloca ali o endereço. Eu testei aqui ontem, de madrugada, com a Avenida Paulista. Eu estava procurando o MASP, e eu não tinha endereço, mas tentei aqui próximo, tal como você usa aí no Maps no seu celular. Você pode ter a view bem similar ao Google Earth. E aqui eu estava procurando o MASP, eu estava perdida ali na Avenida Paulista, porque eu sou de Goiânia. E aí estava procurando ali a região. Vocês podem ver que a área ali está falando que está muito small. O Forma tem um limite, você não pode chegar numa área muito limitada, mas também não muito grande. Porque muito grande seria muita informação e deixaria seu processo mais lento ali. Achei o MASP. Gostou da área? Você pode dar um zoom in ou zoom out para definir a área. Ali eu estava no limite mínimo, então tive que expandir um pouco. Feliz com o resultado, confirma e vai processar ali. Você vai para a segunda tela. Isso aqui já é a nossa segunda tela. O Forma vai abrir, vai te mostrar ali todas as informações que eles te fornecem. Então, você pode carregar a topografia desse lugar, você pode carregar os prédios ao redor desse lugar, você pode carregar a vegetação. A vegetação, geralmente, a maioria dos endereços não tem. Mas, por exemplo, se você for para Londres, que o banco de dados deles é maior, eles vão ter a vegetação. No Brasil, não fiquei muito surpresa de não ter. Você pode carregar o Mapbox, como eu disse, que é bem similar ao Google Earth, e aí vai ter a imagem de satélite, topografia, buildings. E, como eu disse, a Forma está todo dia aprimorando os conectores, aprimorando o banco de dados, então não fique surpresa se semana que vem eles tiverem, por exemplo, informação sobre, deixa eu pensar algo, fluxo de pessoas nessa rua. Ou, é, o céu é o limite aqui. Ah, gostou do resultado? Carregou todos esses resultados? Você pode começar a delimitar a área que você quer analisar. Aqui eu delimitei um site de frente ao MASP. E você pode começar a brincar com ferramentas de design que são bem similares aí ao que vocês já experienciaram com SketchUp. E eles têm várias IAs aqui para facilitar seu trabalho. Então, essa daqui, por exemplo, você consegue criar prédios residenciais simplesmente desenhando as linhas e depois definindo alguns parâmetros. Então, aqui eu só tracei as linhas de onde eu quero o meu prédio. Aí depois você pode trabalhar com parâmetros.
Aqui a gente tem um default já criado, mas você pode editar esse default ou criar um novo. Então, aqui a gente fala de andares, aqui a gente tem o tipo de telhado, ou a altura de cada andar, o ângulo, ou até o layout. Quanto espaçamento você tem para uma, digamos, uma calçada. Gostou? Cria. Pode criar um novo também, se você quiser testar várias opções diferentes. Como eu disse, isso aqui é um pre-design, então é exploratório. Aqui você quer testar diferentes opções para chegar na opção mais otimizada. Forma também vai te permitir trazer as extensões, como eu disse, e aqui uma que eu geralmente uso bastante, o Test Fit, porque usa IA para calcular o seu parking, o seu estacionamento. Eu sempre uso bastante, é muito fácil de usar. Test Fit é uma startup, você pode ir no Google instalar, você tem que pagar uma licença, mas aqui no Forma é gratuito. Então, assim, já facilita muito você usar algumas partes dessas ferramentas de forma prática e gratuita. É quase um trial da ferramenta, digamos assim. Para criar o parking, você só delimita ali a área de onde você quer esse parking, e aí automaticamente vai calcular o ótimo, o espaço otimizado de onde vai estar cada vaga, de onde vai ser a entrada, de onde vai ser a saída, e tudo isso é customizável. Se você entrar ali nos parâmetros, você pode adaptar. Por exemplo, eu não gostei de onde está a entrada, não gostei de onde está a saída. Mas geralmente eles já vão te entregar um resultado otimizado, porque é um IA ali testando todas as opções e vendo o que vai te permitir mais vagas no espaço que você tem. Também pode fazer o mesmo com vegetação, você desenha ali muito rápido a sua área. Também pode mudar a quantidade, a densidade das árvores, é tudo parametrizado. E como a gente está em fase de teste ali, estudo preliminar, você pode trabalhar com opções. Então, você criou a opção 1 ali, você desenhou o seu prédio, o estacionamento, mas agora você quer uma outra opção, uma outra proposta. Então, vamos criar ali um prédio com um design diferente, um layout diferente, mudar o parquinho de posição, para depois você rodar as análises e comparar o que está te dando o melhor resultado. Então, como você vê, é tudo muito intuitivo. Geralmente, quando eu dou esse treinamento de forma, eu levo menos de 1 hora e o pessoal nunca mais volta com perguntas, porque é realmente muito fácil de usar. E como eu disse, a tendência da indústria é essa: tornar as ferramentas fáceis e não complexas, como a gente experienciava no passado. Por exemplo, você quer rodar uma performance análise, você ia ter que ter um treinamento de meses para chegar ao ponto de poder usar as ferramentas. Então, a IA está facilitando muito isso para a gente e a plataforma Forma tem introduzido isso ainda mais fácil para o usuário. O que você vê os layouts automaticamente sendo atualizados, pode brincar ali com vegetação, tem a opção de fazer linhas. E se vocês quiserem já ir colocando pergunta, já deixa no chat que depois a gente volta respondendo. Então, aqui a gente já tem 2 opções propostas diferentes, super rápido de ser feito. Eu imagino que levaria pelo menos algumas horas para você chegar nesse resultado com ferramentas tradicionais, mesmo Revit. E aqui você consegue comparar as propostas. Então, até esse momento, aqui no Forma, a gente apenas tinha a área métrica, comparar os resultados de área. Então, você tem esse painel do lado que fala a área total, informações de área. Mas agora, aqui eu estava mostrando como que você roda análises. Mas eu posso mostrar isso live também. Essa é a análise de vento, você delimita ali a área de onde você quer analisar e roda a performance. Mas se você ver aqui, a performance está dizendo que ia levar 35 a 105 minutos. Isso porque é uma análise tradicional. Como eu disse, análises tradicionais levam muito tempo, rodam muito computador. Então, essa é a análise tradicional. Mas o Forma começou a trazer as análises de machine learning, e eu vou mostrar para vocês aqui no meu computador agora. Tá, mas voltando aqui. Nesse painel da direita, você tem todas as análises de environmental, de ambiente, que o Forma vai te possibilitar fazer. Você tem, deixa eu mostrar aqui já live. Eu já fiz um pre-work, porque, como eu disse, as análises tradicionais demoram algum tempo para processar. Então, já quis deixar algumas análises processadas para a gente visualizar.
Mas se você aqui vê no meu modelo, as análises que a gente tem são de área, análises de insolação, análises de iluminação natural durante o dia, daylight, análises de vento, análises de microclima, análises de barulho, análises de energia solar, carbono embutido, sombra, e aqui vocês vão ver outros. Como eu disse, todo dia a forma inclui algo novo, eles estão ativamente aprimorando a ferramenta, então não fiquem surpresos se semana que vem tiver mais 7 análises aqui para vocês e outros 9 conectores, né? Porque está em um ativo processo de captar mais conexões, mais informação, aprimorar a ferramenta, mais inteligência. Tá. Ontem à noite eu já fiz o trabalho de rodar algumas análises para a gente comparar, mas é que eu quero mostrar, e casa bastante com o que eu estava mostrando aqui na nossa apresentação, sobre a análise de vento. Se vocês verem aqui, eles falam análise tradicional, que é a análise detalhada. Então, eles chamam de análise detalhada, que é o processo tradicional que ativa lá as ferramentas que o grupo Select usava. Vai ter um trace, ray trace aqui, toda a computação rodando no background. Mas como você vê, para uma área pequena, está dando aqui de 30 a 90 minutos. A gente não tem esse tempo. Então, primeiro a gente vai delimitar aqui a área que a gente quer analisar. E aqui você vê a análise rápida. Essa análise rápida já rodou aqui, segundos, você já tem um resultado. Então, aqui a gente está falando de um vento forte aqui nessa área em amarelo. Em laranja, um vento ainda mais forte aqui nessa área laranja. Então, você já sabe que você precisa tratar essa área. Então, talvez mudando a geometria aqui do MASP, o que não vai acontecer, né? Porque o MASP já está construído, você consegue aprimorar esse resultado, ou talvez trazendo algumas vegetações, você consegue trazer esse resultado. Então, vamos fazer uma interferência aqui. Vamos criar um prédiozinho aqui, só de exemplo mesmo, eu sei que isso não aconteceria, para a gente ver como que esse prédio interferiria aqui nesse túnel de vento. Eu acho que vai piorar, porque vai criar um túnel de vento aqui. Então, você vê que melhorou aqui, por exemplo, mas ainda tem uma área em laranja que está ruim aqui do lado. Mas, de certa forma, o prédiozinho combateu a velocidade do vento aqui para gente. E isso é tudo live. Se você mudar a geometria aqui, você já começa a ver a interferência dessa geometria para o vento aqui nessa região. Então, eu estou criando esse prédio aqui que não faz parte do nosso design, né? Mas você pode fazer no seu próprio design. Então, aqui eu tenho meu prédio, né? Então, vamos ver se eu mudar o shape do meu prédio aqui, por exemplo, isso ajuda no conforto do usuário que vai estar na calçada. Meu prédio foi parar lá na rua. Aí você vai fazendo vários testes. Eu acho que a gente não vai conseguir combater muito aqui, porque quem está causando é o MASP. Então, não tem como a gente facilitar a vida muito aqui, né? Mas, como eu disse, são análises muito rápidas. Você vai ter o resultado quase que simultâneo. Aqui a gente vê que está tudo green, então significa que está tudo ok. Vamos ver na nossa proposta 2, como é que está o vento aqui. Nossa proposta 2, a gente viu que aqui causou um pouquinho de desconforto com o vento. A velocidade está mais alta aqui. Mas ainda está dentro do verde, então está tudo certo. A gente teve alguns projetos numa experiência anterior na Parkinson Wheel que o design causou túneis de vento e estavam quebrando as janelas do prédio. Então a gente tinha um vermelho aqui, tinha uma área vermelha e estava causando, literalmente, a construção já estava feita, e um túnel de vento seríssimo que não estava só causando desconforto, mas estava causando perigo. Então, a gente trouxe o prédio para o Forma, o design, e a gente começou a testar. E aí a gente encontrou a solução. Bora colocar umas árvores aqui na frente do prédio, e as árvores reduziram a velocidade do vento. Então, a gente conseguiu tratar essa situação da construção simplesmente rodando análises rápidas aqui dentro do Forma e descobrindo a posição ótima para a vegetação, para combater esse vento que estava quebrando as janelas, causando extremo desconforto. A mesma ideia que você tem para nós,
você vai ter as análises rodando aqui, as análises detalhadas. Para essa pequena área levaria de 2 a 10 minutos, mas você tem a análise rápida aqui com IA em questão de segundos. Pronto, sincronizou. Esse é seu novo resultado. Pronto, sincronizou. Esse é seu novo resultado. E como eu disse, o que vai interferir muito na análise tradicional, principalmente, é o tamanho e a complexidade do design. Então, aqui a gente está de 2 a 10 minutos, mas talvez se eu subir aqui a área, aumentar a área, não está sincronizando aqui agora, mas talvez demoraria 2 horas. Então, quanto maior seu projeto, para uma análise tradicional, mais demorado vai ser. E aqui são os exemplos. O Forma atualmente eles trazem análises rápidas usando machine learning para algumas das análises apenas, e a situação aqui, como eu disse, a maioria dessas análises com machine learning ainda estão sendo treinadas, ainda estão em fase de pesquisa, principalmente em universidades. Os doutorandos adoram trabalhar com esses projetos, porque é sobre sustentabilidade tem um impacto muito grande, como eu disse, é o futuro, né? A gente precisa de mais análises, a gente precisa tomar decisões mais guiadas por informação, e assim a gente não só vai salvar o planeta, mas também vai salvar o dinheiro aí do seu cliente. E a sustentabilidade está diretamente conectada com o custo do projeto, que é a maior preocupação da indústria hoje. Sustentabilidade e custo. Então, aqui eu também vou mostrar algumas outras ferramentas do Form, algumas outras possibilidades. No Form, como eu disse, eu já deixei algumas análises preparadas aqui ontem. Você consegue comparar possibilidades. Então, a gente tem as nossas duas propostas. Aqui você vai conseguir ver informações sobre esse design, tal como as áreas de comercial, residencial. Isso aqui eu ainda não delimitei, mas você pode delimitar. Por exemplo, você tem um prédio múltiplas funcionalidades, né? Digamos, você tem um shopping no térreo e em cima residencial. Então, você consegue limitar e fazer cálculos de decisões diárias, né? Quanto por cento do seu prédio você quer que seja residencial? Quanto por cento você quer residencial? Quanto por cento áreas comuns? Então, aqui você consegue fazer toda essa análise. Ontem eu já deixei aqui pronta para gente uma análise de insolação, e aí eu fiz para as duas propostas e você consegue comparar, né? Como que está a insolação. Então, onde está mais amarelinho é onde você tem a maior incidência, e aqui do lado você vai ter toda a os parâmetros, todos os detalhes sobre essa análise. Deixa eu voltar aqui. Essa é uma análise de energia que eu também rodei ontem. E todas as análises tradicionais aqui no Forma vão demorar um tempinho para ficar pronta, mas eles sempre vão te falar quanto tempo demora. Então, por exemplo, você quer rodar uma análise de daylight. Deixa eu já rodar aqui para tudo. Rodar essa aqui em live com vocês. E literalmente estou mostrando para vocês que rodar uma análise é literalmente clicar um botão. Então, você não precisa ser um expert, você não precisa saber Grasshopper, você não precisa ter experiência de Ladybug, de Honeybee, de nenhuma dessas ferramentas que até então eram para um grupo muito seleto de consultores. Tá rodando, não sei quanto tempo vai demorar, não me deu aqui o timing, mas se eu quiser rodar para essa, vamos ver se já vai me dar um timing. Eu vou delimitar aqui meu círculo. Não vai me dar o timing agora. Mas enfim, como eu disse, tem várias ferramentas de design. Eu vou criar aqui live com vocês uma nova proposta e eu vou mostrar que pode ser ainda mais rápido. Chamar essa de proposta 3. Então, voltei aqui para o meu design. Você também tem a opção de site automatizado. Então, se você estiver bem preguiçoso, você pode só vir aqui. Opa, deixa eu sair aqui da minha análise. Deixa eu criar meu site primeiro. Deu algum bugzinho aqui para mim. Deixa eu sair. Aqui. Vou criar aqui um site, falar que eu quero que minha construção aqui. E vou falar que eu quero minha área para o prédio. Só aqui. Dei um Enter. Já me deu uma opção de construção aqui.
Então, a gente pode vir e mudar um pouco os layouts. Ficou bonito esse. Mudar os níveis, quantos andares você quer. Deixa eu colocar aqui 15. Não, ficou demais. De novo, isso é pre-design, então você pode testar, comparar, brincar, criar algo novo. Colocar aqui 10. Não, 12 estava mais bonito. E acho que esse tá mais legal, né? Tá mais diferentinho. Vai brincando com os parâmetros, é tudo muito user-friendly, muito intuitivo aqui. Fazer um parking aqui com vocês ao vivo. Vou colocar o parking aqui nessa área. E aí, digamos que você não gostou muito do resultado desse parking. Você pode ajustar depois. Ou você não gostou de onde está a entrada, move um pouco a entrada. Então é tudo muito ajustável, muito fácil. Agora você quer colocar alguma vegetação? Vou colocar aqui a vegetação. E eu não sou uma boa arquiteta, tá bem? Não me julguem. Então aqui vai. Quer mais densidade, vegetação? Configura a densidade, tudo em parâmetros. Ok. Eu acho que por aqui tá pronto. Eu sei que vai ter, eu espero, né, que tenham perguntas sobre forma. Se vocês quiserem que eu mostre aqui algo para vocês, live, que aproveita que já está aberto. Agora é o momento. Renata, você me deixa saber se tem perguntas? Não temos nenhuma pergunta ainda, Jordana. Tá bem. Vocês que estão entrando agora, se quiserem deixar a pergunta aqui no chat, que a Jordana vai respondendo, ou a gente responde no final. Tá. Eu não tenho meu Revit aberto aqui. Eu não sei se compensa abrir agora. Mas se você quiser trazer toda essa coisa linda aqui para o Revit, você literalmente vai vir aqui, Revit, Send to Revit. Antes você vai ter que fazer um download do plugin, muito rápido, muito fácil, só clicar aqui e clicar em instalar. Abre seu Revit, vai ter lá uma nova tab no Mass, na parte de massas, e vai estar com o nome forma. Aí literalmente você vai lá e clica receber. E aí você vai visualizar toda essa coisa linda aqui, inclusive com a topografia, com a imagem de satélite, tudo no Revit. Então esqueça ter que fazer topografia no Revit, ter que ir no ArcGIS buscar informação do environment, é tudo literalmente muito fácil, muito rápido. Por curiosidade, vou deixar meu Revit abrindo aqui, porque se eu conseguir mostrar no final a gente mostra, se tiver tempo. Ok. Eu vou voltar aqui para o meu slide agora. O Revit está abrindo. Se abrir, a gente mostra lá. Ok. Esse já é minha apresentação. E a análise de vento, né? Eu mostrei para vocês que o Forma tem tanto a análise tradicional, que é com SFD, Fluid Dynamic em inglês. E a gente tem a análise rápida, que é com inteligência artificial, com machine learning no background. E aqui a gente tem uma comparação rápida da diferença entre a análise rápida com IA e a análise tradicional com SFD. De tecnologia, a gente fala aqui que a IA é um modelo preditivo, então vai prever, vai imaginar o futuro, vai imaginar os resultados baseado no que eles já conhecem como resultado tradicional. Por exemplo, digamos, toda vez que você tem uma porta, entra mais sol. Toda vez que você tem uma janela e duas paredes próximas, você tem um túnel de vento. Então, ela prediz baseado em conhecimentos anteriores, que são as análises tradicionais já rodadas anteriormente e usadas para treinar esse modelo. Tempo de execução com a análise rápida, segundos, milissegundos, né? A gente rodou aqui perto, aqui juntos, literalmente milissegundos, simultâneo, muda ali a geometria, automaticamente você já vê o impacto dessa geometria no seu ambiente. Muito rápido, muito fácil, muito intuitivo. Aplicações ideais, etapas iniciais de projeto, porque aqui a gente não está falando de análises que vão ter 100% de precisão, mas estamos falando de talvez 95%.
E principalmente ali no pre-design, você não precisa necessariamente ter 100% de precisão. Geralmente você quer estudos rápidos, só para tomada de decisão mesmo. Os resultados, deu para a gente a velocidade do vento e o conforto do pedestre, conforto estimado para o pedestre, né? Então a gente viu lá a área laranja como não muito confortável, a área verde como ok, está aprovado, você não precisa ficar fazendo mais testes de design, porque já está um conforto bacana. A precisão é baseada em predição, então depende muito do seu modelo. Mais simulações você forneceu, mais preciso vai ser o seu modelo. Então, digamos, você tem um modelo treinado com 50 simulações. Provavelmente a precisão vai estar ruim ali. Mas você tem um modelo treinado com 1 milhão de simulações. Sua precisão vai estar bem próxima de 100%, porque esse modelo já é mais inteligente. A mesma lógica aí do ChatGPT. Um ano atrás, o ChatGPT não tinha muito banco, muita informação, então quando a gente fazia uma pergunta, respondia algo estranho, não muito certo, não muito preciso. Hoje, o ChatGPT já tem um banco, já tem um acesso à informação muito mais maior. Eu estou tentando lembrar a palavra certa. Prompts? Não, não é prompts. Token, não. Enfim, os parâmetros que o ChatGPT tem, é até a imagem da bolinha pequena e de repente é uma imagem gigante, uma bolinha gigante. Enfim, o ChatGPT foi treinado com muitos mais parâmetros atualmente do que era um ano atrás. Então, como já tem vários parâmetros hoje, a precisão da resposta é bem maior. E o mesmo com esses modelos de machine learning aqui. Se você tem muitos parâmetros, um banco de dados ensinando essa IA muito maior, a precisão dos resultados será melhor. O problema agora da indústria é realmente ter esse banco de dados, ter esses parâmetros, ter essas simulações para treinar esses modelos. Como eu disse, rodar essas simulações leva muito tempo, custa muito, então a gente não tem acessível ainda. Mas, como eu disse, várias universidades, várias empresas se dedicando em criar esses modelos, treinando esses modelos com simulações tradicionais. Então, aqui na comparação, a gente tem que as análises tradicionais com CFD, Fluid Dynamic, ela é a tecnologia sendo usada no Forma, para as análises tradicionais, que estava levando de 30 a 105 minutos para uma área pequena. O tempo de execução pode demorar bastante, obviamente que vai depender do tamanho do seu projeto e a quantidade de informação que você tem nesse projeto. Se for uma área muito extensa, com vários prédios, obviamente vai demorar mais. A aplicação ideal, resultados finais e documentação, se você precisar de análises muito detalhadas, talvez, por exemplo, se você está trabalhando com um projeto muito específico, por exemplo, você está fazendo análise de um carro, como que o vento vai interferir nesse carro. Aí sim é muito importante, certo? Que você quer, é um modelo só que você tem, é só um carro e você quer otimizar esse carro o máximo que você puder. Então, aqui faz mais sentido uma análise tradicional, principalmente ao final do projeto, onde você já tem ali delimitado os shapes principais, mas agora você quer saber a interferência de um retrovisor, algo muito pequeno, mas que vai ter sim uma interferência. Talvez se você mudar 1 milímetro desse retrovisor, você vai ter uma otimização na velocidade do vento e por aí vai. Resultados, calculou também a velocidade do vento para a gente e o conforto do pedestre de forma mais detalhada, como eu disse, mais preciso. Porém, vale a pena você considerar, eu preciso dessa precisão? A maioria dos nossos projetos, como a gente está falando de prédios grandes ou paredes grandes, não estamos falando de milímetros, minha opinião, na maioria dos casos, a gente não precisa de tamanha precisão. E a precisão aqui vem baseada na simulação física, que nesse caso, para as análises de ventos, é o CFD. Conclusão: as análises rápidas com o IA acelera a decisão durante o design, principalmente no pre-design, e enquanto as análises tradicionais, nesse caso aqui o CFD para vento, oferece maior precisão, ele é mais interessante para etapas finais, principalmente se você precisa desse grau de precisão. Fora isso, vai com Machine Learn
como eu disse, ainda muitas desses modelos estão em fase de pesquisa, mas ferramentas como Forma e outras no mercado já estão deixando isso mais acessível para nós, designers. Então, essa é a minha palestra para hoje. Eu deixo aqui meu thank you. E se vocês tiverem perguntas, agora é o momento. Obrigada, Jordana. Muito interessante. Tá tudo andando muito rápido, né? Com certeza a gente fizer essa masterclass daqui a um ano, você vai ter muito mais informações para passar para a gente. Eu vou ler algumas perguntas que entraram. Quem quiser fazer alguma pergunta, envia aqui no chat que a Jordana responde para vocês. Temos uma pergunta aqui do Leandro. Peraí que eu perdi. Em relação ao teste fit. Ele pergunta se é possível colocar as características de um estacionamento no mesmo formato feito diretamente no teste fit, e é possível importar as informações como DXF? O test fit no Forma, ele vai ser quase um free trial, digamos assim. Ele não vai te dar todas as funcionalidades que o teste. Consegue ver minha tela? Sim, Ele não vai te dar todas as funcionalidades que o test fit que você paga e instala no seu computador te daria. Mas já é uma mão na roda porque está fácil aqui para você usar, rápido, simples. Então, para os usuários, digamos, designers que não têm tempo ou experiência para usar um test fit full version, ele vem e tira benefício do test fit aqui pelo Forma. Quesito importar. O Forma permite você importar, sim, DXF, então definitivamente você pode vir aqui e importar o seu projeto. O mesmo com Revit, por exemplo, você já tem um prédio modelado e detalhado no Revit, e agora você só quer rodar análises. Você não quer brincar com o formato, mas você só quer ver o resultado da análise, para saber como é que a sua varanda, bem detalhada, vai interferir na sombra ou interferir na iluminação no seu interior. Então, definitivamente, você pode vir e importar o seu Revit, ou o AFC, e tirar essas conclusões por aqui. perfeito. Respondeu? Quais são? Leandro, diz pra gente se respondeu, senão a gente retoma. Sim, ele disse que sim. Ele tem mais uma pergunta. Você falou alguns parâmetros que a gente pode analisar, né? A gente viu bastante a questão da interferência do vento. Ele quer saber se também pode analisar a questão das chuvas, das cheias, das Uhum. enchentes, esse impacto. Eu, infelizmente, nunca rodei análise de enchentes. O Forma já tem alguns trabalhos com isso, então não posso responder muito bem. Mas eu tenho visto alguns artigos rodando aqui que já tem as sendo treinadas para predizer clima com precisão muito melhor do que a gente tem hoje. Então, hoje, quando você vai lá no seu previsão de clima no celular, vai falar que vai chover à tarde e nunca chove. Então, já estão usando modelos de IA para otimizar a precisão desses resultados. Eu tenho certeza que quando for o momento vão trazer isso para as ferramentas da AC, porque sim, interfere nas nossas decisões de design. Então, sim, já tem modelos sendo treinados. Eu, particularmente, não usei nenhum, que eu nunca fiz estudo de enchentes, mas tem estudos. E se você quiser, eu posso te mandar alguns dos artigos mais tarde. Se você for lá no meu LinkedIn, eu posso continuar o contato com você. Deixa eu deixar colocar Perfeito. meu LinkedIn aqui, só para caso você queira pegar. E eu te mando os artigos depois. Inclusive, a Se, WSP quis- tem pesquisas com enchentes, a Parkinson Wheel também tinha. Esse aqui é o QR Code do meu LinkedIn. Se quiser deixar no chat também, Jordana, Deixa eu o copiar e colar link. aqui rapidinho. LinkedIn Jordana. Copiei e coloquei bem rápido. Tem alguma outra pergunta? Tem, sobre a questão da interoperabilidade. É viável realmente a integração do Forma com o Civil 3D, por exemplo, e o InfraWorks? Você consegue fazer essa importação ou exportação, com geometrias precisas ou é apenas Uhum, uma massa uhum. mais genérica? Então, o Form inicialmente ele foi criado com o público-alvo de arquitetos, inicialmente. Arquitetos. Pre-design.
decisões de performance para arquitetura. Porém, como eu disse, Forma é um sucesso e eles estão expandindo e definitivamente tem integrações com Civil 3D em processo. E InfraWorks eu não posso te dizer muito, nunca trabalhei com InfraWorks, mas definitivamente Forma tem recebido várias demandas de engenheiros, tem muito potencial, inclusive a WSP, que é uma empresa de engenharia, a gente começou a discutir ali como que a gente vai implementar, porque tem sido a ferramenta, pelo menos falando soluções da Autodesk, predileta de todos os usuários. E como vocês sabem, hoje em dia está muito, hoje em dia não, já faz um tempo, trazer inovação para um desktop, para uma ferramenta de desktop que você faz o download, tal como o Revit, é muito mais difícil e demorado do que trazer novidade para uma ferramenta que é uma plataforma na web. Então, para a Autodesk é muito mais fácil eles trazerem inovação, implementar a IA aqui no Forma do que no Revit. Então, você vê toda semana tem coisa nova aqui, vários conectores, várias integrações, e no Revit, todo ano lança uma versão nova, mas não tem muita coisa nova ali. E um dos motivos é o código é muito antigo e é um desktop app. Então, fazer atualizações em um desktop app que você instala no seu computador é muito mais complicado do que atualizar na web. Então, Acho, definitivamente, Forma é o queridinho do momento. Oi, desculpa. Acho que você tinha comentado no começo, mas eu vou repetir aqui a pergunta do Danielson. É possível conectar o Forma com Ladybug e no Grasshopper? Já é conectado, quando você vê essas análises rodando aqui, já tem uma conexão no background. But, definitivamente o Forma tem conectores, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, com Dynamo. Inclusive, Dynamo Hackathon, ano passado, na Autodesk University, estava lá, o Forma com o Dynamo. Eles queriam ver soluções de Dynamo para Forma, ou de Forma para Dynamo, e definitivamente possível. Grasshopper, deixa eu confirmar para vocês. Como é que está o conector? Extensões. Como eu disse, todo dia muda algo aqui. Rhino tá aqui, tá tudo certo. Dynamo tá aqui para conectar também, tudo certo. Grasshopper eu não consigo encontrar, mas certamente tem coisas sendo produzidas para isso. Atualmente a extensão para Grasshopper não está aqui, mas você tem o Dynamo e muitos desses scripts de performance rodam Ladybug. Perfeito. Bom, a gente está chegando no final, não temos mais Uhum. nenhuma pergunta. Jordana, quer deixar uma mensagem para o Só público mais, que ficou com a gente até o final? só mais uma, eu acho que isso vai ser interessante para quem perguntou do Ladybug. Recentemente, 2 semanas atrás, incluíram a extensão para ArcGIS. Então, se você trabalha com ArcGIS, principalmente se está aí falando de Ladybug e so on, vai lá e confere. Ah, Renata, eu perdi sua pergunta. Não tem problema. Não, era só se você queria deixar uma mensagem final para quem ficou com a gente até o final. Mensagem final, fiquem de olho, IA realmente está revolucionando muito. Talvez não seja óbvio para os seus olhos que é um IA rodando ali na ferramenta que você está usando, de render ou de simulações, mas sim é IA sendo implementada, é sim machine learning sendo implementada. E se vocês verem as representações anteriores que eu dei para Zigurati, hoje em dia, qualquer pessoa consegue criar modelos de IA. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue criar ferramentas. Então, digamos que não existe um IA ainda para simulações de flood, enchentes, digamos. Já tem, mas digamos que é novo ainda. Não tem uma ferramenta para isso. Se você tiver interesse, eu digo, você não precisa ser um software developer para criar isso hoje. Vai lá com IA, você consegue engatinhar e sozinho por um tempo. Pesquisa sobre vibe coding e eu tenho certeza que o Ziggurat vai abrir bastante portas, vai expandir sua visão de como se aprofundar nessa parte mais tech da AEC, Arquitetura, Engenharia e Construção, e ver que não está sendo só para um grupo seleto de nerds ou de pessoas que fizeram a faculdade de engenharia de software e so on. E eu estou aqui como prova disso. Já desenvolvi 2 ferramentas que foram vencedoras e definitivamente o que me ajudou foi Ziggurat, muito IA, muito, muito vibe coding
E aí vai. E são rápidas, hoje em dia é muito rápido desenvolver soluções, então fique à vontade de conversar comigo, trocar ideias, e fico à disposição. Muito obrigada, Renata. Obrigada, Jordana. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente nessa masterclass e até a próxima. Tchau, tchau.